Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente com os irmãos. O que eu gostaria de dizer agora é citar um texto de Jesus, que ele nos disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que Jesus passou por muitas necessidades, muitas provações, muitas dificuldades como um homem, foi perseguido, foi caluniado. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Então precisamos ter a segurança de Jesus. Eu acho que o bem maior que nós temos nesta vida é a certeza da vida eterna. Devemos realmente entregar as nossas vidas a Deus, confiar realmente nele, na sua providência, sabermos que todas as coisas estão debaixo do seu controle. O que eu peço pelos irmãos é que continuem orando por mim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Agora peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo número 1, o primeiro capítulo de Salmos. Nós vamos ler um salmo já conhecido, mas eu gostaria de ler porque tem a ver também com o tema de hoje. Nós estamos falando sobre os heróis da fé, a galeria que nós encontramos de heróis da fé no livro de Hebreus. Então tem a ver realmente com o personagem que nós vamos falar hoje. Então abram no Salmo 1 e nós vamos recitar juntos. Nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão nos juízos, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Gosto muito também deste capítulo, quando fala do justo, aquele que busca a palavra de Deus dia e noite, e não se assenta na roda de escarnecedores, não se mistura com o ímpio nos seus costumes, nos seus hábitos, na sua forma de caminhar neste mundo. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão. Cremos no teu poder, Senhor. Sabemos que não é fácil viver neste mundo. Somos perseguidos muitas vezes, mas nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Guarda a Tua igreja, Senhor. Nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos oriente. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O personagem de hoje, na sequência lá do capítulo 11 de Hebreus, é Noé. O que nós gostaríamos de destacar no momento era a realidade da época de Noé. Isso realmente é uma coisa ímpar na história da humanidade. Você encontrar todos os povos, todas as pessoas que habitavam este planeta, à exceção de Noé e sua família. Na realidade, até à exceção de Noé, nós não podemos nem falar na sua família. A Bíblia nos diz que Noé foi justo, não se refere aos seus familiares. Os seus familiares foram salvos também. Nós já vimos em outras pregações que isso também ocorreu. Por conta da justiça de Noé, toda a sua família foi salva. Pode também ter outros membros da família que foram semelhantes a Noé, mas nós não temos base no texto sagrado para afirmar isso. A Bíblia realmente cita Noé. E na galeria dos heróis da fé, nós temos Noé. Então, o que nos chama a atenção é que realmente, à exceção de Noé, e talvez, quem sabe, de outros membros
da sua família, o mundo estava corrupto. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz que realmente a maldade havia se multiplicado na face da terra. Então, aqui há uma ideia mais reforçada de quanto a humanidade estava mergulhada no pecado. Em nenhum momento, acredito, da história da humanidade nós pudemos vivenciar realmente isso. Nós tivemos, como já todos conhecem, alguns grupos, algumas tribos, alguns povos que chegaram a ser destruídos, outros ameaçados, até mesmo além do que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas toda a humanidade, todos os povos mergulhados no pecado. Então, uma situação gravíssima, de tal forma que Deus não suportava. E nós, quando comparamos com o tempo da volta de Jesus, é algo semelhante. Jesus voltará também quando não mais suportar a maldade sobre a terra. Então, são dois momentos extremos na história da humanidade em que realmente o pecado dominou o coração dos homens. No capítulo 6 também, no versículo 5, é acrescentado que todo o pensamento ou toda a imaginação dos pensamentos dos seres humanos, eles estavam contaminados. A verdade é no versículo 5 também. Toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O pecado ele nasce no pensamento. O grande problema é o que nós acumulamos na nossa mente. Esse é o grande problema do ser humano. A gente tem que cuidar verdadeiramente da nossa mente, o que a gente coloca na nossa mente. Geralmente entra pelos olhos, pelos ouvidos, em especial. E naquele tempo, o que o povo tinha no seu coração, na sua mente, no seu cérebro, era só maldade. E Deus realmente não suportava mais isso. Então, falar de um homem justo numa sociedade corrompida, como a sociedade à época de Noé, isso é que é algo muito relevante, algo importante e que merece consideração. Nós, nos dias de hoje, nós estamos vivendo já uma situação muito difícil. O pecado realmente assolando, o pecado se torna agora algo, né, declamado como sendo bom, como sendo justo, como sendo maravilhoso, deve ser praticado. Mas nós temos muitos irmãos, nós temos muitas igrejas, especialmente nas nossas sociedades ocidentais, nós temos muitos grupos sinceros evangélicos. Mesmo até as pessoas não crentes, nós vemos que a influência do cristianismo tem sido muito forte para conservar alguns hábitos de honestidade, hábitos de conservação de pureza com relação ao sexo, ao casamento. Ainda assim, há em algumas famílias a conservação de alguns costumes cristãos. Algumas das nossas leis, alguns países, como o próprio Estados Unidos, eles ainda conservam muito do que aprenderam no passado. As suas leis ainda estão contagiadas pelo cristianismo. De tal forma que a nossa sociedade ainda não se assemelha de forma alguma à sociedade da época de Noé. Então, falar de um homem justo naquela época é algo que merece consideração. Nós encontramos sobre as qualidades de Noé, a primeira qualidade no versículo 9 é que ele é íntegro. Noé era varão íntegro. Integridade aqui no termo, o termo em hebraico, no original, ele vai dar a idade de algo, vai dar
na realidade, a ideia de algo são, de uma pessoa sã, saudável, completa, que não tem falta, mas falta daquilo que é bom. Então, nós vemos um homem que conseguiu conservar um caráter reto diante de Deus, apesar de não haverem as escrituras sagradas naquele momento. Não havia nada escrito. Apenas nós vemos que, com certeza, como Enoque, que nós vimos, outros personagens da antiguidade, eles conversavam com Deus, tinham alguma visão de alguma forma, eles tinham contato com Deus, mas eles não tinham nada como nós temos hoje, esmiuçado, detalhado sobre a palavra de Deus, como andar, como viver neste mundo. Nós percebemos que era do coração realmente de Noé ser diferente da sua sociedade. Ele era justo, é um outro termo que nós encontramos aqui no versículo 9. E esse termo aqui também significa aquele que está na luz, aquele que anda na luz. E a gente sabe que a luz é Deus, aquele que não está nas trevas, nas coisas obscuras. Muitas coisas que nós fazemos, independentemente de termos conhecimento ou não das Escrituras Sagradas, a gente sabe que está errado. A gente sabe que está errado. Alguém mesmo, numa sociedade em que não haja a palavra de Deus, se ele mente e se ele mata alguém, se ele tenta destruir alguém, ele sabe que está errado, ele sabe que está fazendo mal. Porque nós entendemos que, se não é bom para mim, não é, com certeza não deve ser bom para os outros. Se é errado para mim, se eu não gosto, se isso me fere, certamente isso é errado quando eu faço com os outros. Eu não preciso nem das Escrituras Sagradas, nem da advertência da palavra de Deus para saber que determinadas coisas elas são erradas. Noé realmente era um homem que conhecia Deus, que conhecia a justiça de Deus, sabia que ele era justo, e entendemos que no seu coração ele havia determinado agradar a Deus e agradar ao próximo. Essa era que era a grande diferença. Ele não tinha muito conhecimento sobre os segredos da palavra de Deus, sobre as doutrinas da palavra de Deus. Não, ele não tinha. Mas na sua mente, ele tinha um desejo sincero, com certeza, não tenho dúvida, de agradar a Deus e agradar ao próximo. De fazer ao próximo aquilo que ele gostaria que alguém fizesse para ele. De não fazer contra o próximo aquilo que ele não gostaria que o próximo fizesse contra ele. Então, isso é que fez diferença. Então, servir a Deus, ser santo, ser justo, ser íntegro, não precisa muita coisa, mas tão somente desejar fazer o bem. Desejar fazer o bem para Deus e fazer o bem para o próximo. Como Enoque, ele andava com Deus, ele era amigo de Deus, ele cria nesse Deus, ele se relacionava com esse Deus, era mais um amigo de Deus. Nós vimos Abraão, nós vimos outros servos, há muitos nas Escrituras, que realmente eles mantinham esse contato íntimo com o Senhor Deus. Outra coisa que o texto fala, nós vemos aqui no versículo 22, diz assim: E fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós encontramos no versículo 5 do capítulo 7 também: Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. A obediência. Isso é um ponto que a gente sempre tem falado. Ele está na galeria dos heróis da fé, e o que caracteriza verdadeiramente a fé é a obediência. Não adianta eu falar se eu não obedeço, mas ele era obediente às determinações de Deus. Deus apareceu a Noé, não só com relação à construção da arca, com certeza, mas com relação a outras coisas que não estão registradas nas Escrituras Sagradas, e ele era obediente. Ele reconhecia o Deus criador dos céus e da terra. Ele conhecia, provavelmente, a história da criação. Ele sabia quem era esse Deus.
O que nos faz obedecer a Deus é ter o conhecimento de que Ele criou todo o universo. Ora, se Deus criou todo o universo, eu estou em suas mãos, eu não sou nada, eu sou como algo invisível, como um vírus, insignificante diante de Deus. Então, isso me faz temer a Deus. O Senhor é grande demais, tão imenso, que eu não tenho outra alternativa a não ser obedecer a Deus. Agora, quando eu conheço que Deus me ama, quando eu sei que Deus realmente tem um grande amor por mim, então esse sentimento é muito mais elevado, grandioso. Eu obedeço a Deus porque realmente Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas e porque Ele me ama. Então isso faz toda diferença. Outra coisa que nos diz o texto sagrado, mas agora não é em Gênesis, é em Pedro, é 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 5 nos diz o seguinte: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, ou pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio. Então aqui Pedro está chamando Noé de pregador da justiça. A gente pode imaginar Noé construindo a arca, só que ele construiu a arca não foi dentro do mar, foi fora, foi na terra, com certeza, não há dúvida, pela descrição, inclusive, do texto sagrado, que a arca foi levantada pelas águas, ela estava em terra seca. Agora imagine naquele tempo, construindo um barco enorme, um navio, nós chamamos de arca. As pessoas, seus vizinhos, passando e vendo ele construindo. Realmente, isso era uma loucura. Era uma loucura. Por que isso? E ele dizendo: Deus me falou que vai ter uma grande enchente. Se isso fosse feito hoje em dia, seria algo inimaginável, impossível, ninguém acreditaria. Imagine naquela época. Então, certamente a pregação de Noé foi uma pregação simples. Nós não precisamos de muita coisa. Era, olha, Deus falou que realmente vai destruir a humanidade, vai trazer o dilúvio sobre a terra. Mudem os seus corações, mudem de pensamentos, sejam transformados, tomem um novo rumo. Certamente essa foi a pregação simples, mas é a pregação essencial que ainda vale para hoje. Creia nesse Deus que criou todas as coisas. Siga esse Deus, obedeça esse Deus. Creia realmente que Cristo voltará e vai destruir os ímpios com todo o universo. É uma pregação simples. Ele era pregador realmente da justiça, mas não foi ouvido. Não foi ouvido. Passou anos, com certeza, pregando o Evangelho, mas não foi ouvido. Quem faz a vontade de Deus, que não se mistura com o pecado, é perseguido, não tem outra. Lá em 2 Timóteo nós vamos encontrar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12, nós vamos encontrar o seguinte: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não tem como. Se você for honesto, se você for justo, for íntegro, andar na luz, como não é, você será perseguido por Satanás, com certeza, porque ele é o perseguidor da igreja. Nós vemos isso lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 12. Ele é o perseguidor da igreja. Mas ele também utilizará os servos dele. Nós vimos lá na parábola do trigo e do joio. Ele joga o joio, semeia o joio para atrapalhar a vida daqueles que servem a Deus, para perseguir a vida de quem serve a Deus.
Ervas daninhas, o joio é considerado uma erva daninha, elas sugam os nutrientes, elas roubam os nutrientes da terra, para que a planta seja prejudicada. Todo aquele que serve a Deus, ele é perseguido. Certamente Noé foi muito perseguido, duramente perseguido, porque ele estava, de certa forma, isolado em um mar de corrupção. Mas também nós encontramos em Mateus, capítulo 24, 9, também Jesus falou acerca do assunto. Veja aí, 24, 9, diz assim o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e serem odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então Jesus realmente foi claro. Por isso que lá também, nas bem-aventuranças, Jesus foi claro em dizer, se você é aplaudido por todas as pessoas, espera aí, alguma coisa está errada. Se você andar na luz, você será perseguido. Por isso que ele diz bem-aventurados, lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças, realmente ele complementa lá e diz, no 5, versículo 10, ele nos diz o seguinte: bem-aventurados, felizes, abençoados, os que creem, os que sofrem, aliás, perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem realmente é honesto como Noé, justo, pregador da justiça, ele é caluniado. Nós temos a própria história de Paulo. Paulo é um exemplo, ele foi caluniado, ele foi chamado de louco, ele foi chamado de perturbador, de causador de tumultos. Lá em Atos, capítulo 25, nós vamos encontrar que ele foi levado ao governador Félix, governador romano da Judéia, para ser julgado, sendo acusado de tumultuar, sendo acusado de ser um perturbador. Ele foi caluniado, lá no versículo 7 diz: trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Isso é que é calúnia. Você não tem como provar, mas você inventa uma série de acusações para prejudicar a pessoa, para perseguir a pessoa. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não é benquisto, ele não é aplaudido, infelizmente, porque ele fala a verdade, ele prega a verdade. João Batista foi decepado, foi morto porque falou contra o pecado. Se você fala contra o pecado, você incomoda. Agora, se você realmente se cala, se você nada fala, certamente você será aplaudido. Mas já no anteriormente desse texto aqui, antes mesmo dele ser levado a Félix, no versículo 5 do capítulo 24, disseram o seguinte: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Paulo era um missionário e realmente ele andava pelo mundo pregando o evangelho. Pregando o bem, pregando o amor, pregando a compaixão, pregando a salvação, pregando a justiça de Deus, mas foi considerado que uma peste, como nós temos agora uma pandemia que está matando e destruindo vidas. Ele foi considerado como um promotor de seduções, de tumultos, de confusões no mundo inteiro. Mas porque ele pregava a verdade. Certamente Noé, que viveu numa época pior, onde o mal dominava terrivelmente, certamente ele foi acusado de todas essas coisas. No versículo 26, ele foi chamado de louco. Veja aí no versículo 24, no capítulo 26, aliás,
o versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? Paulo, então, no versículo 25, não estou louco. Não estou louco. Realmente, a cruz de Cristo é loucura para as pessoas que não creem na palavra de Deus. Falar na cruz de Cristo, falar na volta de Jesus, falar realmente no término, na destruição de todo o universo. É loucura. Muito embora não seja impossível mais através da ciência. Mas é loucura falar em tudo isso. Falar no arrebatamento da igreja, na ressurreição, é loucura para muitos, com certeza. E Paulo foi chamado de louco. Certamente Noé foi chamado de louco, foi perseguido, foi caluniado, né? Foi chamado de perturbador, com certeza. Sempre é assim. Especialmente quando nós apontamos o pecado, quando nós nomeamos e dizemos isso é pecado, isso está errado, isso fere realmente o coração de Deus. Lá em Gênesis nós vamos encontrar que Deus realmente disse ao seu servo que ele estava com dor no coração, com muita tristeza no coração, diante de uma humanidade totalmente dominada pelo pecado, pela maldade. Foi isso que Deus falou. Sentimentos humanos que foram colocados, emprestados à pessoa de Deus, porque realmente, como seres humanos, nós não podemos entender a natureza de Deus. A gente não tem palavras para representar a natureza de Deus e seus sentimentos. Nós não temos. Mas isso foi emprestado para mostrar a situação de Deus, que ele estava triste, estava com dor no coração diante de tanta maldade. Era uma época difícil, mas Noé, ele se destacou. Noé, ele se separou desse mar de corrupção. Precisamos entender que ter fé é ter atitude. Ter fé é realmente demonstrar com as obras, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos. Assim como Tiago disse, falar simplesmente que tem fé é uma coisa, mas outra coisa é provar. E a gente prova com as nossas atitudes, com os nossos hábitos. E Noé realmente provou a sua fé. Ele entra na lista. Não foi por pouca coisa, não. Porque diante de uma humanidade totalmente decaída, humanidade totalmente mergulhada na corrupção e na maldade, alguém se destacar a ponto de Deus destruir toda a humanidade, mas conservar a sua pessoa, então nós entendemos que realmente tudo isso aconteceu pela fé que ele tinha em Deus. Nós, então, aprendemos com Noé, uma pessoa de caráter, uma pessoa realmente de uma conduta íntegra em meio ao mundo de corrupção. Nós estamos vivendo épocas difíceis, cada vez mais, tudo sendo relativizado, tudo sendo normalizado, tudo é normal, o pecado é normal. Nós devemos viver de acordo com as nossas vontades e com os desejos da nossa carne. É isso que é ensinado. Então nós estamos sendo colocados em xeque, nós estamos sendo testados nos dias de hoje a sermos diferentes. Não só sermos diferentes, mas condenarmos a prática do mal. Certamente, nós não agradaremos as pessoas de forma alguma. Seremos perseguidos muitas vezes no trabalho, na escola, nos familiares também, muitas vezes. Nós temos tantas histórias assim, mas é preciso conservarmos a nossa firmeza, porque aquele que nos sustenta é o nosso próprio Deus. Satanás, com certeza, é o inimigo maior. Ele usa as pessoas. O desejo dele é destruir tudo que é de Deus.
Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que é todo-poderoso, que governa, que controla todas as coisas. Pela história de Noé, nós vamos entender que Satanás ele não tem domínio absoluto sobre as coisas, mas ele só age debaixo da permissão divina. Então, que nós possamos conservar as nossas vidas íntegras, firmes. Hoje nós temos muita vantagem em relação a Noé, porque nós temos as escrituras sagradas a qualquer momento, 24 horas por dia que nós podemos acessá-la para compreender realmente os segredos de Deus e a vontade de Deus, para permanecermos firmes, servindo a nosso Deus com honestidade. Que você pense realmente na vida de Noé e possa seguir o seu exemplo. Que Deus abençoe a sua vida.